Como vocês sabem, Vargas é muito famoso também pela industrialização. E você sabe quais são as características da industrialização do Vargas? Não sabe? Sabe o que é uma indústria nacionalista? Não sabe? Então presta atenção nessa aula. Bom, gente, o Estado Novo, que vai de 37 a 45, além de ser uma fase ditatorial, ela também é marcada por outras características. Por exemplo, a questão da transformação econômica do Brasil. É nesse momento que nós vamos ter a verdadeira revolução industrial brasileira. Então, para você que está vendo a aula agora, saiba que o Brasil começou a se industrializar na Era Vargas. A Era Vargas é um divisor de águas da história do Brasil, porque ela vai de fato fazer com que o Brasil deixe de ser absolutamente rural e agroexportador para passar a ser um país urbano industrial. Esse é um processo longo, obviamente, mas é neste momento que nós começamos a ter essa mudança e isso acaba sendo algo muito significativo. Uma coisa importante para a gente falar então dessa industrialização é que essa revolução industrial brasileira ela é reflexo da crise de 29 e também da Segunda Guerra Mundial. Aliás, sobretudo e principalmente a Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial de 1939, então olha como ela vai encaixar aqui dentro, até 45, foi nesse período, ela vai ocupar as grandes potências industriais do mundo. Ela vai causar consequências para o mundo todo. E dessa maneira, o resultado que nós vamos ter é que o Brasil, que é um país importador de produtos industriais, vai começar a não conseguir mais importar. Por isso, uma necessidade de substituição das importações, que a gente chama de indústria tardia. Indústria tardia ou de substituição das importações. O resultado é que a Segunda Guerra foi sensacional para o processo de industrialização brasileiro. Por isso, o Brasil começa todo esse processo. Mas Vargas tem uma característica muito específica. Vargas era um cara que tinha uma visão nacionalista, que é muito similar à de países nazifascistas que existiam na Europa. Então essa visão nacionalista do Vargas fez com que ele desenvolvesse um Estado forte, poderoso e atuante, inclusive no setor econômico. Ele é o verdadeiro dirigente do processo de industrialização brasileira, para evitar ações externas do Brasil. Então, ao invés de vir para o Brasil multinacionais, vir para o Brasil capital estrangeiro, ele vai fazer com que o Brasil desenvolva sua própria tecnologia e suas próprias empresas. Para tal, ele vai criar várias estatais. O que é uma estatal? Para quem não sabe, estatal é uma empresa do Estado, do governo. O Estado é dono, o governo é dono. Nós temos exemplos de empresas que são estatais, como exemplo no Banco, Banco do Brasil. Você tem exemplo de estatais. A Petrobras ela tem um capital hoje aberto, mas ela é uma estatal. São empresas do Estado, o Estado é dono, ele controla. Qual é a característica de uma indústria nacionalista, então? Evita que venha a influência externa, na visão deles que ele considera que é uma exploração, e estimula o desenvolvimento da tecnologia própria no Brasil. O Brasil passa a se desenvolver a partir de uma tecnologia própria. Ele aprende a andar com suas próprias pernas, com seu próprio conhecimento, ao invés de simplesmente deixar uma empresa vir aqui explorar a nossa mão de obra. Isso tem um lado muito positivo e muito bom. Essas estatais também vão fazer com que os lucros fiquem para o Estado brasileiro e não vão embora, você não tem a evasão de capitais. Ou seja, os lucros dessa produção, dessa indústria ficam aqui. A tecnologia desenvolvida é daqui. Você elimina a dependência tecnológica e mantém o capital aqui dentro. Mas qual é o problema? Demora muito tempo para acontecer, muito mais do que vir uma multinacional. Mas essa é a jogada. Ah, mas professor, o problema não é por causa de corrupção. Corrupção é um problema para a estatal e também para a empresa pública. Quando você vê um escândalo como o da Lava Jato, não se esqueçam que ele está envolvendo, você fala, por exemplo, de um petrolão, que ele está envolvendo a Petrobras, mas está envolvendo empreiteiras que são particulares, que são privadas. Então, meu caro, ser corrupto pode ser na estatal ou na privada, né? Então não adianta falar nada disso. O grande lance é, qual a diferença das duas? A privada fica na mão de um dono, a estatal fica na mão do Estado. O que acaba acontecendo? O lucro para uma pessoa ou para um grupo de empresários, o lucro para o Estado, o ganho para o Estado. Pode ser investido até mesmo em educação e saúde, esse é o aspecto positivo. A privada, quando vem, ou no caso até uma multinacional, se ela é privada internacional, vem de uma vez, puf, traz para cá, gera emprego da noite para o dia. A estatal demora, ela tem um caminho muito mais longo a ser percorrido, mas ela cria tecnologia própria.
Então são características que vão aparecendo. Às vezes você pode conseguir mesclar um pouco das duas para poder fazer o desenvolvimento do país. O Vargas adota essa de ser nacionalista. Criou a Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, que é a mineração extremamente forte, famosa, hoje em dia com o nome somente de Vale, mas esse é o nome original dela. A CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né? CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, hoje privatizada, mas foi estatal. A FENEME, carinhosamente chamado FENEME, FNM, Fábrica Nacional de Motores, também criada aqui dentro desse período, montava máquinas, caminhões, equipamentos, tem até um caminhão famoso que era, na verdade, da Fiat, a fábrica originalmente, mas no Brasil recebia o nome de FENEME. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que fica na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Parece uma cidade, só a CSN. Faz siderurgia, ou seja, pega aquilo que foi minerado e transforma em metais, chapas, acaba lidando com tudo isso. São indústrias de base, e essa palavra indústria de base é uma característica do investimento de Vargas. Vargas não investiu em tecnologia de ponta, nesse quesito assim, era indústria de base, é essencial, é o que? Mineração, siderurgia, energia. É um processo de base para depois poder ter um processo de desenvolvimento da indústria de uma maneira um pouco mais complexa, de bens de consumo e tudo mais. É o caminho realmente para isso. Então a ideia é realmente bem interessante, muito bem vista até sob ponto de vista de óticas de economistas. E aí, outras ações econômicas. Apesar da industrialização ser o mais famoso do Vargas, existe uma coisa que pega às vezes você numa prova, uma coisa assim. E já caiu pergunta sobre isso, e é muito legal que você fique atento. A impressão que dá é que o Vargas abandonou o café, os caras do café, por tudo o que aconteceu, até por conflitos e a troca de poder. Entretanto, o Vargas não deixou o pessoal de lado. Ele vai criar também os institutos econômicos, como o Instituto do Café, da Madeira, do Petróleo, do Açúcar e Álcool. Ele vai ter verba, vai dar dinheiro, vai emprestar, vai ajudar, vai estimular, desenvolver. Por quê? Eu preciso de matéria-prima, eu preciso de gêneros para exportação, para gerar divisas para o país. Para eu poder gastar dinheiro aqui, eu preciso exportar isso aqui também. Ele não vai deixar de ter o lado agroexportador que o Brasil tinha, mas ele vai começar a investir em um outro segmento de economia. E isso acaba sendo uma característica muito importante de todo esse processo do Vargas, para a gente poder sim compreender. Então esses institutos nacionais são muito importantes. Detalhe, não é aqui que ele vai criar a Petrobras. A Petrobras é somente fora da era Vargas, quando ele volta ao poder, que é um outro elemento importante. Agora, um outro ponto importante desse período está ligado à questão realmente do funcionamento do trabalhismo. Preste atenção. Um outro elemento importante dentro do Estado Novo é a CLT, que foi criada nesse período. Consolidação das leis trabalhistas. Você sabe que o Vargas criou um monte de leis trabalhistas. Durante o Estado Novo, ele criou mais leis trabalhistas. Naqueles eventos que o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, acabava realizando nas festas de 1º de maio, criava-se novas leis. E tudo isso foi aglutinando-se até que eles vão criar um documento, como se fosse uma cartilha, que é a CLT. As leis trabalhistas ficam reunidas em um local, em um documento. Na verdade, aquilo é utilizado para poder, vamos dizer assim, regulamentar todas as relações de trabalho que vão aparecer no Brasil daqui para frente. Até os dias de hoje, a CLT é utilizada. Então é a CLT que vai ter dentro delas leis que vão reger, por exemplo, a carga horária, as férias, os direitos e deveres que vão aparecer. Tudo está dentro dele até hoje. Por isso hoje, quando se fala de uma reforma trabalhista, as reformas trabalhistas, como você ouve falar na imprensa e tudo mais, fique ligado, isso é tema sempre atual, está ligado diretamente a alterações da CLT. Alguns dizem que ela é muito antiga, afinal é antiga, mas nem sempre por ser antiga é ruim. E aí alguns dizem que por ser antiga deve ser mantida, porque ela é boa e tradicional, outros que ela é antiga e defasada e que deve ser atualizada. O risco que nós temos é que a CLT ela é o resultado de anos, de décadas, e se for pensar até mesmo séculos de luta de trabalhadores por direitos. Ela é um símbolo muito importante. Alterar aquilo deveria alterar para melhor, né? Não para fragilizá-la ou perder algum tipo de direito. Isso é a visão histórica que nós temos. Então é um elemento muito importante que foi criado também por Vargas, que acaba sendo destacado. Então Vargas tem essa ambiguidade, né? De um lado o cara é ditador, do outro ele cria leis trabalhistas, né? Ah, mas ele cria para manipular, mas também ele industrializa, ele desenvolve o Brasil. Então todas essas características aparecem. Afinal, filho, você vai ser inocente e vai achar o quê? Que você tem um presidente, um político que é bonzinho e santinho, ou que ele é do mal, que não é uma boa pessoa?
Na verdade, ele tem essas duas dimensões em si mesmo. Ele tem o seu lado bom, o seu lado ruim, essas coisas que fazem parte do ser humano, né? Isso é muito importante até mesmo para a gente colocar. Afinal de contas, ele é um ser humano, afinal de contas, ele é um político. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de uma divindade com esse tipo de concepção, beleza? Tranquilo? Valeu, galera. Lembre-se que aqui se explica mais.